Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para o nosso curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Até então, nós trabalhamos o conceito de ciência, exploramos pelo menos o sentido de ciência à luz dos antigos. Nosso segundo passo é considerar o conceito de técnica à luz dos antigos, como os antigos concebiam o conceito de técnica. E como vocês têm acompanhado, nossa preocupação está sendo, primeiro, em lançar as bases que explicam esses conceitos, não é? E à luz dessa herança, essa fortuna crítica que é o pensamento filosófico antigo, o pensamento da Grécia antiga. Apenas a título de uma breve e bem curta revisão para que a gente possa fazer essa transição para o conceito de técnica, eu gostaria de lembrar alguns pontos importantes que ficaram para trás, mas que precisam ser retomados, ainda que de maneira bem ligeira, en passant, porque vão trazer esses elementos que ficaram para trás, eles trarão muita luz sobre o que a gente vai trabalhar acerca do conceito de técnica. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem, em primeiro lugar, essa breve revisão, lembrando que nós começamos a nossa exposição do conceito de ciência, lembrando que todos os homens, por natureza, tendem ao saber. E o sinal disso é o amor pelas sensações, como diz Aristóteles no livro 1 da Metafísica. Nesse contexto, nós aprendemos que essa inclinação natural dos seres humanos pelo saber é despertada pela experiência do Taumatzen, que é a experiência de ser tomado pelo espanto diante de algo, de um fenômeno que você não consegue negar, mas tampouco consegue explicar. Então, no primeiro momento, isso move aquele que tem a inclinação para o saber em busca do entendimento desses fenômenos. Nós trabalhamos com muita clareza ou tentativa de tornar o mais claro possível uma distinção de saberes muito cara a Aristóteles, que é o saber do quê e o saber do porquê. O saber o quê é para Aristóteles um pensamento, isso pode se estender a vários filósofos da Antiguidade e Idade Média, sobretudo. Eles entendiam que o conhecimento do quê é sempre um conhecimento descritivo. Você descreve um fenômeno, você diz o que está diante de você, mas você não explica as causas dele, você somente descreve esse tipo de fenômeno. Então, a filosofia da ciência, ela vai buscar uma fundamentação do conceito de ciência numa explicação que não é descritiva, que, portanto, não se pautaria num saber do quê, mas sim um saber do porquê, que explica as causas, que explica a razão de ser das coisas. Nós aprendemos que esse conhecimento que nos diz a razão de ser das coisas é chamado de episteme, aquilo que a gente traduz por ciência. Ciência, portanto, é todo aquele conhecimento que explica a razão de ser das coisas. Nós trabalhamos tanto a teoria das ideias de Platão, como o ilemorfismo de Aristóteles, como dois exemplos de pensamentos distintos na sua maneira de conceber o conhecimento, mas os dois concordam com o fato de que ciência é conhecimento universal e necessário e é fruto da apreensão daquilo que é essencial e que está presente no mundo ao nosso redor. Nós contrapomos imediatamente o conceito de episteme ao conceito de doxa para mostrar que o conceito de episteme, por ser universal e necessário, se distingue de todo o conhecimento doxástico, não é? O conhecimento opinativo, aquele conhecimento que é mais baseado nas perspectivas do sujeito do que um conhecimento que independe das perspectivas, das percepções, da experiência sensorial do indivíduo. E concluímos esse nosso quadrado de reflexões sobre ciência, tecnologia e sociedade nessa primeira parte, agora explicitando o conceito de técne, que é o conceito que foi traduzido para o português ora por arte, ora por técnica, e a gente vai ver que é daí que vem tecnologia. Só que antes de chegarmos nesse conceito de técnica como tecnologia, vamos conceber, em primeiro lugar, a técnica no seu sentido original, que é o sentido da arte.
e pensar a técnica à luz de tudo aquilo que os gregos, sobretudo, pensavam quando estavam estudando e explorando o conceito de ciência. Eu queria, já de antemão, lançar diante de nós duas distinções importantes que nortearão a nossa aula de hoje. Com as aulas que tivemos até então, nós chegamos à conclusão de que episteme, ou ciência, pelo menos de acordo com os antigos, é o chamado conhecimento universal e necessário. O que isso significa? Que é um conhecimento que você obtém e que não importa onde você esteja, não importa quem você seja, ele sempre permanecerá o mesmo. E necessário, porque ele não pode, ora ser verdadeiro, ora falso, por exemplo. Ele é necessário porque ele não sofre alteração, ele não sofre mudança, ele não é contingente. Então, esse tipo de conhecimento, como, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, só para dar um exemplo fortuito aqui, ele é um conhecimento universal e necessário, não importa qual seja a sua cultura, não importa quem você seja, não importa qual época, ou contexto ou geografia. 2 mais 2 seguirá sendo igual a 4, não importa época, contexto e quem afirme tal proposição. Em contrapartida, hoje a gente vai descobrir que a técnica, a arte, né, a técne, era um conhecimento universal e necessário, tal como era compreendido pelos gregos, mas entenda que esse é um ponto importante da nossa aula de hoje. A técnica é um conhecimento universal e necessário, mas para os gregos, esse conhecimento universal e necessário deveria ser sempre um conhecimento aplicado, uma sabedoria aplicada. E aplicada ao quê? Aplicada à produção. Eu queria, antes de a gente continuar, ler uma passagem da Ética Nicômaco de Aristóteles, quando ele define um pouco, com muita, eu diria assim, precisão a arte, e em poucas palavras. Né? Ele diz assim, não há arte ou técnica, a palavra é tekné, né? Ou tekne, não há arte alguma ou técnica alguma que não seja uma disposição relacionada com fazer. Primeira coisa importante que Aristóteles diz, que a técnica ela está atrelada a um fazer. Tá? Esse é um ponto importante. Ou seja, há uma produção, há uma criação. Portanto, a técnica é da ordem do criativo, o elemento criativo, o elemento da produção de algo. Nem há qualquer disposição relacionada com fazer que não seja uma arte, ou seja, tudo que envolve o fazer, tudo que envolve uma produção, uma criação, integra essa esfera de conhecimento chamada técnica, ou técnica, chamada de técnica. Né? A arte ou a técnica é idêntica a uma disposição da capacidade de fazer envolvendo um método verdadeiro de raciocínio. Então, observe que agora, nesse segundo momento, Aristóteles está dizendo que não só está atrelado ao fazer, mas pressupõe um método racional. Ou seja, é um fazer que está debaixo de um jogo racional, de um conhecimento intelectual. Portanto, um conhecimento universal e necessário, como a gente tem insistido aqui em dizer. E aí ele vai partindo para o argumento da seguinte forma: toda arte se relaciona com a criação. E dedicar-se a uma arte ou a uma técnica é estudar a maneira de fazer alguma coisa, de fazer uma coisa que pode existir ou não, e cuja origem está em quem faz, e não na coisa feita. Isso é muito importante. A terceira coisa importante que o Aristóteles vai nos dizer sobre a técnica é que a técnica não somente tem a ver com algo que a gente faz, né, da ordem da produção, não somente envolve um método racional, ou seja, você pensa para elaborar e para criar, está pautado, portanto, em princípios racionais, mas, em terceiro lugar, ela lida com o fato de que a causa, a razão de ser dessa coisa criada ou produzida está no sujeito que produz, no artífice, no técnico, naquele que produz a arte, naquele que produz a técnica. Não é? Está nele, diferente, por exemplo, das coisas naturais, como, por exemplo, uma árvore. Não é? O ser árvore é inerente à própria árvore, ninguém cria uma árvore, ninguém faz uma árvore. Tá certo? Então é importante que a gente entenda essa distinção. O artífice, ele cria coisas, ele cria objetos, ele cria uma escultura, não é? E essa escultura não existiria se não fosse
pelo trabalho do artífice. Não é? Ela é um artefato, portanto, deste artífice. Ela é uma obra deste técnico. Não é? Então, essa é a terceira coisa importante que não podemos perder de vista. De fato, ele vai dizer, a arte não trata de coisas que existem ou possam existir necessariamente, nem de coisas que existem ou passam a existir em conformidade com a natureza. Essas coisas têm sua origem em si mesmas. E aí ele conclui dizendo algo extremamente importante. A arte está preocupada não em produzir algo que tenha a sua razão de ser nela mesma, mas ela tem a razão de ser no sujeito, no artífice, naquele, portanto, que produz a obra de arte. Então, dentro dessas afirmações todas, as mais importantes, a que você não pode perder de vista, são essas três. Então, a primeira coisa importante, a obra de arte, ou a técnica aqui, pense não só obra de arte no sentido artístico, estético, mas o tecnológico, né? Então, entenda que técne é algo que os gregos estão usando para se referir a tudo que não tem origem em si mesma, que depende, portanto, de um artífice. Não importa se ele seja um engenheiro, um arquiteto, um pintor, um urbanista, seja lá o que for, certo? Ele é um artífice, ele é alguém que produz algo que não surge por natureza, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Segundo, ele cria algo a partir de métodos racionais, de princípios racionais. Ele tem teoria. Ele tem uma teoria e ele estuda essa teoria para que ele possa produzir, para que ele possa fazer arte, para que ele possa produzir tecnologia. Em terceiro lugar, a coisa mais importante aqui, né, é de que, apesar da técnica, não é, ser um conhecimento pautado em algo racional e ser pautado no sujeito que cria, a técnica ela está lidando com métodos racionais. Então, três coisas importantes. Né? A técnica como algo centrado num método racional, num sujeito, tá certo? Em alguém que vai produzir essa arte, tá? E no fato de que a obra de arte, o artefato tecnológico, não é? Ele não tem origem em si mesmo. Tá certo? Esses são os pontos importantes. Então, eu queria agora voltar novamente com vocês à nossa telinha para a gente compartilhar algumas ideias importantes. Repetindo aqui, né? Se de um lado a gente tem ciência, que é o conhecimento universal necessário, do outro lado a gente tem a técnica, que é um conhecimento universal necessário aplicado à produção. Então, agora, você já pode concluir comigo que a técnica pressupõe a ciência. Técnica, portanto, não é algo que estaria numa situação de antagonismo com a ciência, mas, pelo contrário, a técnica para os gregos era um saber que pressupõe ciência, que pressupõe um conhecimento universal e necessário. No entanto, diferente da ciência, a técnica ela seria um saber que se aplica à produção de algo, a um fazer, a um elaborar, a um criar, tá certo? Então, com base nessa posição, lembre-se que Aristóteles disse que todos os seres humanos tendem por natureza ao saber. E a pergunta que a gente tem que fazer é: que tipo de saber é esse? Existem vários tipos de saber. Nós vimos que há um saber do que e um saber do porquê. Não é? Então, nós vimos que o saber o quê, que se distingue do saber porquê, é um saber que se pauta na experiência, e por isso ele é um saber sempre particular e contingente. Ou seja, você nunca vai estudar todos os seres, você vai estudar um único ser. Você vai analisar aquilo pelo qual o conhecimento empírico consegue analisar, que são os dados empíricos, aquilo que as suas sensações apreendem. E não é à toa que o sinal de que somos inclinados ao saber por natureza é o amor que nós temos pelas sensações, ou seja, o fato de que nós nos preocupamos com as sensações porque elas são o meio pelo qual conhecemos as coisas, tá certo? No entanto, esse tipo de conhecimento estritamente pautado na experiência nunca é um conhecimento universal e necessário. Ele é sempre o conhecimento de um fenômeno individual particular que eu acabei de presenciar. Eu acabei de ver uma casa, eu acabei de ver uma árvore, eu acabei de ver uma rosa. E não foi uma rosa, uma casa e uma árvore, foi esta rosa, esta casa, esta árvore, tá certo?
É um tó de ti, se vocês lembram lá das nossas aulas anteriores. É um isto, aquilo que a gente conhece quando a gente observa na experiência e que possui uma razão de ser. Por isso, Aristóteles vai dizer que quando a gente conhece só os particulares na sua contingência, a gente tem um conhecimento apenas particular, o conhecimento apenas daquele indivíduo, daquele particular, daquele isto que a gente está conhecendo, e que, portanto, não é universal e necessário, é o conhecimento daquele objeto singular. O que Aristóteles pergunta é se a gente tem condições de conhecer o sentido, a razão de ser das coisas, e para ele isso é possível. Tanto é possível que ele vai dizer que este conhecimento é o conhecimento científico, este é o conhecimento da ciência. A ciência não vai querer estudar, por exemplo, o Jonas, nem o Joaquim, nem o José. A ciência vai querer saber e definir o que é o ser humano. Tá certo? Ela pode se pautar na experiência? Pode. Na experiência que se tem de Jonas, de Joaquim, de João, de Maria, de Gabriela. Enfim, a ciência pode se pautar na experiência, mas ela não se reduz à experiência porque ela não quer falar apenas sobre indivíduos, não é? Porque senão ela seria um conhecimento do quê? É um conhecimento meramente descritivo. Você só descreve os indivíduos. Mas ela quer definir as classes, ela quer um conhecimento universal necessário, ela não quer falar sobre esta cadeira, ela quer falar sobre as cadeiras, ela não quer falar sobre esta árvore, ela quer falar sobre as árvores, não quer falar sobre José, ele quer falar sobre os seres humanos. Então, a ciência é do universal e daquilo que não muda, independente de ser José, Maria, de ser europeu, brasileiro, europeu, americano, independente de ser quem você seja, o que é que constitui a natureza, que não muda a despeito do que é contingente, as diferenças particulares que nós temos entre os seres humanos. Isso a ciência não está preocupada, a ciência não está preocupada com as diferenças. A ciência está preocupada com aquilo que é universal e que, portanto, pode ser conhecido e permanente. Por isso, direitos universais dizem respeito a todos os seres humanos. E por isso o direito universal está pautado numa ciência e não meramente numa experiência particular e contingente. Ora, o que o saber o que nos ensinou até aqui? Nos ensinou que não podemos concebê-lo como sendo algo que teoricamente pode ser ensinado, mas apenas imitado. Ou seja, vem da ordem da mimesis. E aqui eu preciso parar um pouquinho e dar mais um exemplo a fim de ilustrar, e agora sim você entender por que lá atrás eu fiz uma distinção entre o conhecimento do que e o conhecimento do porquê. Para que agora, quando nós tratássemos de tecnologia, você pudesse entender que o saber aplicado, ele também tem uma distinção. Assim como a ciência do que é diferente da ciência do porquê, e conhecimento científico para valer é o saber porquê, assim também nós vamos ver essa distinção sendo mantida na tecnologia segundo os antigos. Tá certo? Importante que a gente lembre dos antigos, a gente está tentando mapear aqui a maneira deles conceberem técnica. Então, imagine que os antigos entendiam que existe um saber o quê, que é baseado na experiência particular e contingente. E aqui nós temos um exemplo. Um pedreiro é alguém que não precisou desenvolver métodos racionais profundos e teóricos, não precisou estudar muita teoria para fazer o que ele faz. Ele aprendeu vendo o outro fazer, aprendeu seja com seu pai, seja com alguém, e aprendeu como? Observando, imitando. Ninguém chegou para ele e disse assim, primeiro você tem que entrar numa faculdade para ser pedreiro, tá certo? Você vai aprender o que é a tarefa do pedreiro, e aí ele vai aprender a teoria para depois ir para a prática. Não, ele aprendeu fazendo, ele aprendeu imitando, porque esse tipo de, preste atenção, esse tipo de saber não pode ser ensinado, né? Você não pode fazer uma teoria dessa técnica, porque essa técnica não existe uma teoria, você tem que passar de um para o outro, porque tem a ver com a imitação, tem a ver com mais o jeito de fazer do que um aspecto racional, um aspecto metodológico, ou seja, a técnica baseada no saber o quê, que é baseado meramente na experiência, ela é um saber que conta com
com o hábito, conta com a imitação, e nunca com um método racional, uma teoria prévia. Né? Então, você vai ver na antiguidade aqueles que são arquitetos que vão ensinar a técnica para a sua família. Então, existe uma família de arquitetos, eles constroem, por exemplo, as catedrais, que levam 300 anos, isso só é possível, não é? Uma catedral de 300 anos, se você já teve a oportunidade de ir na Europa e verificar essas catedrais, você vai ver que elas demoram 300, 400 anos para serem construídas, e a pergunta que a gente faz é, como é que elas são construídas se uma pessoa não consegue chegar a 100 anos de idade, ainda mais na Idade Média, em que vivem muito menos? Pelas famílias que vão passando de geração em geração os saberes. Os arquitetos, eles eram dotados do saber tanto epistêmico, o saber racional, que tem um método, que tem uma racionalidade, mas eles contavam também com a experiência. Então, eles também faziam, às vezes, de pedreiros, e também tinham pedreiros em sua obra, gente que talvez não precisasse da teoria, mas precisasse ser orientado e fazer conforme eles desejavam, e só contavam unicamente com a sua experiência. Gente, isso significa que o pedreiro, por exemplo, não tenha nenhuma racionalidade. Você vai ver que uma das tensões mais impressionantes na relação entre um engenheiro e um pedreiro, por exemplo, é que às vezes o engenheiro chega com toda a teoria, com toda a técnica, e o pedreiro diz assim, olha, faz tudo sentido o que você está dizendo, mas isso aqui não vai dar certo, porque com esse material isso vai cair, você fez todos os cálculos, eu nem sei fazer esses cálculos que você está fazendo, mas eu sei que isso aqui não vai dar certo. E aí você vai perguntar para ele assim, mas por que você não sabe que vai dar certo? É pela minha experiência. Você entende? Ele não consegue te dar uma explicação racional, ele só tem a experiência dele para contar. Então, o saber o quê está pautado única e exclusivamente na experiência. Do outro lado, nós contamos com o saber do porquê, que é um saber que pode ser teoricamente ensinado, porque ele é baseado na noesis, no pensamento. Então, por isso você tem uma faculdade de engenharia, uma faculdade de arquitetura, mas você não tem a faculdade de pedreiro. Então, isso é muito interessante para que a gente, em primeiro lugar, não trabalhe aqui com hierarquias, com a ideia de que uma profissão é melhor do que a outra, é mais suficiente, né, do que outras. Não, cada um tem o seu papel, e um conta unicamente com a experiência, e o outro conta necessariamente com a teoria. Então, é inegável que, por causa da teoria e do conhecimento, do método racional, o engenheiro e o arquiteto vai conseguir elaborar planos, planejamentos e obras que o pedreiro jamais conseguiria fazer. Mas, quando se trata de colocar esse plano, essa ideia racional toda em ação, a experiência do pedreiro é fundamental, porque é ele que lida com a aplicação, ele que lida com o fazer. Então, essa distinção ela é extremamente importante, gente, para o que a gente vai concluir para a aula de hoje, que é o ponto mais importante da nossa aula de hoje. Assim como existe um saber o quê direcionado à ciência, um saber por quê direcionado à ciência, e um representa uma ciência dos particulares, que não é ciência para valer, mas sim a ciência universal e necessária, que é a ciência do porquê, porque não é pautada meramente na experiência, na técnica também a ciência serve de fundamento. Por exemplo, a técnica ela tem que ser vista como uma ciência aplicada à produção. Mas o que ela faz? Ela estuda toda a teoria, ela tem uma preocupação teórica, mas ela tem um fim diferente da ciência, que não é só conhecer, mas é com este conhecimento que eu crio. Não é? Como a gente pode criar a partir desses saberes científicos? Então, diferente de um artesão que necessariamente não vai precisar do conhecimento teórico, que vai se preocupar mais com o material e com o jeito de fazer e com a técnica que ele foi desenvolvendo, imitando as gerações anteriores, o técnico, no sentido mais exato e rigoroso dessa palavra entre os antigos, é aquele que vai aplicar o seu pensamento, o raciocínio, a racionalidade para criar coisas extraordinárias. Então, aqui, a gente já começa a perceber o valor da técnica para a civilização ocidental e o sentido de técnica que a gente precisa recuperar para poder levantar essa discussão, para
aprofundar essa discussão em torno da ciência e da tecnologia. Eu trouxe aqui um outro exemplo, existiriam vários outros, política e tantos outros, estética, etc. Eu trouxe só ética, para ilustrar no contraponto um outro tipo de saber, para que você entenda em que medida Aristóteles está pensando o papel da ciência em toda a construção do saber, né? Então, você tem o saber fundamental, que é o conhecimento universal e necessário, e esse conhecimento aplicado à produção, à criação, a fazer coisas, é sempre o saber tecnológico. Mas e a ciência aplicada à ação, no sentido do agir, das boas ações? Ela é ética, né? Ela é um saber que vai se pautar no conhecimento universal e necessário, mas ela tem uma finalidade. A finalidade dela não é produzir algo, a finalidade dela é agir corretamente, agir com sabedoria, agir de forma boa, ou seja, sendo uma ação boa, que é aquela que nos conduz à felicidade. Então, com essa distinção entre técnica e ética, eu pude mostrar para vocês aqui o quanto a técnica ela pressupõe a ciência, ou seja, para os antigos, a técnica não é algo que está em contradição com a ciência. Eu queria, à guisa de conclusão da nossa aula de hoje, ler um trecho ainda da Metafísica de Aristóteles, lá no início, quando ele diz algo muito interessante, e com isso eu gostaria de caminhar para a conclusão da nossa aula de hoje. Ele diz assim: em geral, aquele que distingue quem sabe de quem não sabe é a capacidade de ensinar. Por isso consideramos que a técnica seja, sobretudo, a ciência e não a experiência. De fato, os que possuem técnica são capazes de ensinar, enquanto os que possuem experiência não são. Todas as vezes que você lê essa passagem, não entenda que Aristóteles está dizendo que um pedreiro, por exemplo, não pode ensinar o outro, não é, a como fazer o seu trabalho, e um marceneiro a fazer o seu trabalho, assim por diante. Não, não é isso. O que a gente está dizendo é que aqueles que entendem o que é a técnica e que entendem, sobretudo, que a técnica é um saber, em primeiro lugar, pautado no método racional, que está fundado não no objeto criado, mas no sujeito que cria, tá certo? Porque as coisas surgem pelo movimento do sujeito, elas não surgem aí por natureza. E, em terceiro lugar, pelo fato de que as coisas, por natureza, são distintas das coisas que são criadas, como, por exemplo, a árvore. A árvore, a gente pode pensar que ela é, por natureza, o que ela é, tá certo? Então, por natureza, a árvore não teve nenhuma participação tecnológica, o homem não criou uma árvore, tá certo? Mas os prédios, eles não surgiram aí por natureza, eles não brotaram por natureza. Tá certo? Tudo que é construção, tudo aquilo que é obra humana, tudo aquilo que é artefato das mãos humanas, é produto da arte, é produto da técnica, tá certo? Porque não vem à luz sem, portanto, uma intervenção humana. A grande pergunta que a gente se faz é, bom, mas um pedreiro não pode fazer algo surgir no mundo sem ele ter conhecimento metodológico nenhum? Claro que pode. É por isso que a gente está distinguindo a arte baseada na experiência e a arte baseada no conhecimento. Porque Aristóteles, quando vai se referir à arte baseada na experiência, ele vai dizer, não, isso não é arte, isso é o acaso. Não é? O sujeito, por acaso, foi combinando as partes e aí criou uma casa. Mas ele não sabe, ele não planejou a casa pensando que ele estava construindo uma casa. É resultado de aleatoriedade, necessidades e outras coisas que vão surgindo, e não um método racional. Então, eu queria que você ficasse com isso em sua mente. Né? Que qualquer pessoa que produz algo, que cria algo, né, que não surgiria por si mesmo no mundo, mas só por sua ação, mas que é fruto do acaso, digamos nesse sentido, totalmente aleatório,
Não é? Então, nós não estamos diante daquilo que é técnica para um antigo, porque o que é técnica para um antigo é aquilo que aquilo que a gente cria, é aquilo que a gente inventa, e que não surge por natureza, mas surge pela nossa inventividade, mas que foi pautado em uma metodologia racional, foi pautado em conhecimento universal necessário, foi baseado em conhecimentos científicos. Então, por acaso o homem não chegaria à Lua? Né? Por acaso o homem não construiria um celular e um sistema de comunicação como a gente tem hoje? Então imagine a tecnologia hoje ao nosso redor. Imagine as inúmeras tecnologias, não só do ponto de vista das facilidades humanas, mas do que diz respeito à saúde, do que diz respeito ao corpo humano. Quando você cria uma vacina, você cria uma tecnologia. Você entende isso? Não surge por natureza. Essas coisas não acontecem por natureza. Elas são provocadas, elas são criadas, elas são produzidas por um ser humano. E esse é o ponto mais importante da aula de hoje. Eu não vou prolongar, porque a gente precisa discutir esse tema em outras ocasiões, com outros pontos importantes que precisam ser levados em consideração. Mas, por hora, a missão de hoje foi apresentar para vocês como os antigos entendiam a técnica ou a arte, entendendo sempre a técnica como algo fundamentado na ciência e que, portanto, com base em metodologia, traz à existência aquilo que não existiria por si. Então, uma árvore não precisa do ser humano para existir, mas uma canoa, ela precisa do ser humano. Nenhuma canoa surge no mundo, nenhuma canoa surge do nada. O ser humano pega uma árvore, né, faz um buraco nela e dali vira uma canoa. Pronto, isso aí é uma arte, tá certo? Isso é uma técnica baseada, portanto, nessa inventividade humana, nessa capacidade que o homem tem de inventar e de criar. Agora, o ponto fundamental, que a gente não pode perder de vista, é se todas as criações, mesmo aquelas que não são pautadas pela racionalidade, mas são pautadas pelo acaso. O sujeito não pensou muito, mas de repente aconteceu, é um monte de fatos que vão acontecendo e de repente ele acaba criando uma coisa do nada, sem nenhuma intencionalidade. Ele ia fazer X, aconteceu Y. Isso é técnica? A gente vai responder essas perguntas nas nossas próximas aulas. Sejam felizes!